Sejam bem-vindos ao primeiro Cafeína do ano. Espero que tenham festejado bastante. Ou para quem gosta mais de ficar recolhido, espero que tenha refletido sobre o ano que passou e que tenha tido bons insights para esse ano que começa. E você, meu caro Doni, como anda essa força? Bom ano. O que esperar de 2023? Salve, Sammy Boy! Pessoal, olha, eu continuo aqui, Sammy, em ritmo de virada, né? Poucas vezes vim de branco, roupa clara, mas a circunstância pede, merece. Vamos para um 2023 cheio de sensações, algumas de desespero, de reza braba, mas apertem os cintos que teremos um voo com emoção. Isso é garantido. Vamos ver o que o destino nos reserva. Apesar de todos os desafios da economia brasileira e internacional, a tese para muitos é que a bolsa está barata, e isso por conta do múltiplo preço dividido pelo lucro. Isso eu estou falando do Ibovespa, né? Ele mede o retorno das empresas do índice em relação ao preço em que são negociadas. E se a gente pegar esse indicador, está em um nível muito baixo quando comparado com o seu histórico. Em termos gerais, principalmente para aqueles que analisam indicadores e acreditam nessas teorias, quanto menor a relação preço-lucro, maior é o potencial de alta. Em dezembro, o preço sobre lucro do Ibovespa chegou a ficar abaixo de 5 vezes, perto do menor nível do século. O PL, ou P sobre L, sigla dessa métrica, né? P de preço sobre L de lucro, inclusive ficou abaixo do batido pelo índice durante a crise do subprime em 2008. A boa notícia é que no ano seguinte, em 2009, a bolsa subiu 83%, com o PL retornando aos níveis históricos. Seria lindo ver um efeito semelhante em 2023. Mas tem um pequeno grande detalhe, uma mudança nada singela de governo. É muito mais do que uma transição. É um cavalo de pau na visão econômica e na visão de país. Uma mudança drástica no perfil das equipes, dos ministros. Além dos nomes, outras ações também fizeram aumentar a percepção de risco, incluindo o drible na lei das estatais, que procurava prevenir ou dificultar a corrupção, o aumento no número de ministérios, a alteração na forma, na visão de como gerir as estatais. Isso só para citar algumas poucas. Tudo isso fez a curva de juros subir, as estatais desabarem e o Ibovespa cair forte após as eleições. É o reflexo de uma percepção de maior risco com relação ao futuro do país na leitura dos investidores. Bom, ainda é muito cedo para afirmar que a história voltará a se repetir nesse ano, que afinal mal começou. Um dos pontos que jogam contra é a economia mais fraca projetada. No mercado, o consenso, pelo menos até agora, é que o PIB brasileiro termina em 2023 em 0,75%. O cenário para a economia internacional como um todo também não é bom. A expectativa de piora da atividade econômica no âmbito internacional deriva em parte da inflação alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, chegou a atingir a máxima em 40 anos. Para combater essa inflação, os bancos centrais subiram forte os juros, na tentativa de esfriar a economia e conter a alta dos preços. No Brasil, resta saber qual vai ser o comportamento na prática dos novos condutores da política econômica. Qual vai ser o rigor com as contas públicas? Com os gastos, incertezas fiscais aumentam o risco e com risco alto as taxas de juros sobem. Juros altos desfavorecem a Bolsa de Valores e as empresas listadas. Porque assumir um baita risco de empreender no país se o custo de crédito é alto e se aplicando na renda fixa você tem um baita retorno, não é? Por isso, se as sinalizações melhorarem e as ações trouxerem tranquilidade quanto ao rigor com a condução da economia, isso pode contribuir para uma eventual queda dos juros, que se ocorresse e quando ocorresse, seria interessante para estimular as empresas da B3 e os investimentos feitos nelas. Um dos setores beneficiados por uma eventual queda da Selic é o varejo. O setor tem amargado duras perdas desde que bateu as máximas em 2020, quando a taxa de juros foi a mínima histórica e o consumo foi sustentado por auxílios do governo. Desde então, as varejistas têm vivido um pesadelo na bolsa. Pois é, nesses 2 anos, Americanas, Via e Magazine Luiza, que eram muito citadas como investimentos promissores na bolsa, acumularam mais de 90% de queda. Mas diante de preços mais baixos, estímulo ao consumo, como já foi feito no passado, e quem sabe eventual corte dos juros em algum momento, parte do mercado acredita que 2023 poderá ser o ano da virada para esse setor na bolsa. Esse é o caso da XP, que disse estar mais otimista com o varejo
para o ano que a gente está falando, 2023, especialmente no caso das ações ligadas a e-commerce. Outro setor que vem sofrendo e que poderá se beneficiar do início do eventual corte dos juros é o da construção. Mesmo com o aumento de vendas e lançamentos durante a pandemia, as construtoras têm vivido anos difíceis na Bolsa. Desde o início de 2020, o índice imobiliário da Bolsa, o IMOB, já caiu mais de 50%. Algumas das principais ações do setor têm registrado perdas ainda mais duras, como MRV e Cyrela, que superam 60% de desvalorização desde o início de 2020. Mas segundo analistas do Itaú BBA, o pior já ficou para trás, especialmente para as incorporadoras voltadas para o mercado de média e alta renda. Segundo os analistas, Cyrela e Ezetec atravessam um melhor momento operacional, com um maior ritmo de vendas e queda do nível de estoques. Mas 2023 pode ser tudo, menos óbvio. Por isso, pode valer a pena alguma posição em grandes bancos, que serviria como uma espécie de hedge, proteção, caso o juros se mantenha elevado por mais tempo por conta da questão fiscal. A projeção do Bank of America, do BOFA, é de que nesse cenário os grandes bancos se beneficiem de uma receita maior líquida de juros pagos por clientes. Para o Bank of America, Itaú e BTG estão entre as ações mais, como eu posso falar, descontadas do setor. Do outro lado do mundo, na Ásia, algumas pessoas estão pontuando que a China começa a dar sinais de reabertura, o que poderia aquecer a atividade local e impulsionar ações ligadas à economia chinesa. E o Brasil, vamos lembrar, tem a China como fortíssimo parceiro comercial. Para analistas do BTG, a reabertura estrutural da China deverá começar ainda no primeiro semestre do ano. A Vale, que tem o país como principal destino de suas embarcações de minério de ferro, é a ação preferida do banco para surfar na reabertura da economia chinesa. Essa potencial reabertura da China, segundo o Credit Suisse, também deve beneficiar a demanda por petróleo, servindo de contrapeso à desaceleração global. Pelas projeções do Banco Suíço, a demanda da China por petróleo deve subir 11% em 2023, voltando aos níveis próximos do pré-Covid. A volta da economia chinesa, de acordo com o Credit Suisse, deve ser suficiente para manter o petróleo perto dos $85 por barril, mesmo com a piora prevista para as economias da Europa e também para os Estados Unidos. Embora o setor possa ser uma aposta para a retomada da China e diversificação do portfólio em commodities, o mercado tem dado preferência às petrolíferas privadas, como a PetroRio, a 3R e a PetroRecôncavo. Isso porque ainda seguem elevadas as incertezas sobre a Petrobras no próximo governo, especialmente por conta daquela lei que tenta mudar a quarentena, né? A conhecida lei da estatal, e que pode deixar a empresa mais suscetível a ingerências políticas. Desde o resultado das eleições presidenciais, a Petrobras já perdeu mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado e recebeu diversos cortes de recomendação. Goldman Sachs, Banco do Brasil e Bradesco estão entre as casas que rebaixaram as ações da Petrobras recentemente. A BlackRock, que é uma das maiores, se não a maior gestora de ativos do mundo, apontou para onde está o seu olhar nesse ano de 2023. E por mais que ela seja conhecida e reconhecida por seus fundos e ETFs, os setores que estão no seu radar são aqueles que independem de interferências externas. Isso porque, na concepção da gestora, alguns temas são menos vinculados ao cenário macro. E pelo menos 5 mega tendências foram citadas como promissoras. São elas: inovação tecnológica, rápida urbanização, riqueza global emergente, mudanças demográficas e mudanças climáticas. No entanto, o Brasil, infelizmente, tem falta dessas companhias especializadas nesses setores, segundo a própria gestora afirmou. Até tem, mas são poucas, e por isso que a BlackRock acaba investindo em empresas espalhadas pelo mundo. Então daí vale a pena dolarizar a carteira via BDRs, que são os recibos de ações estrangeiras negociados na B3, e também ficar de olho nas ações Made in Brasil que atendem a essas tendências. Eu, por enquanto, no cenário atual, fiz ajustes nos meus investimentos. Reduzi a exposição em reais e em renda variável no Brasil e aumentei a exposição em renda fixa e em ativos dolarizados, além do Bitcoin. Mas e aí? Já sabe como vai ser a sua carteira em 2023? Deixe seu comentário, não esqueça o like. E dito isso, Doni,
Partiu o giro de notícias. A BRF fechou um acordo de leniência de mais de R$500 bilhão. A soma será paga à União devido a acordo feito que inclui a devolução de vantagens indevidas e o pagamento de multas. Dona de marcas como Sadi e Perdigão, a BRF foi investigada na Operação Carne Fraca, que em 2017 cercou os maiores frigoríficos do país em um esquema de corrupção e indicações políticas no Ministério da Agricultura. A Amazon está trabalhando em um aplicativo autônomo para assistir a conteúdo esportivo. A mudança ocorre diante de maiores ambições de streaming da companhia, mesmo com a Amazon analisando negócios não lucrativos e cortando funções em algumas divisões. Ainda não foi divulgado quando a Amazon vai lançar o aplicativo de esportes e se seguirá com o plano. O IGPM registrou alta de 0,45% em dezembro, após queda de 0,56% em novembro. No ano, o indicador conhecido como inflação do aluguel acumulou alta de 5,45%. Já quanto ao índice ao produto, os maiores aumentos foram registrados para feijão, bovinos e óleo de soja refinado, segundo a FGV. Muito bem, notícias giradas. Obrigado a você por nos acompanhar até aqui neste Cafeína. Tomara que 2023 seja um ano que traga surpresas positivas, que as perspectivas contribuam para o avanço do seu portfólio, para a rentabilidade do seu patrimônio. É a nossa torcida e aqui trabalharemos todos os dias para contribuir com essa dose diária de inteligência financeira. Vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por se inscrever também no nosso canal Invest News, hein? Tchau. Valeu. Tchau, tchau.